Olá, meus alunos. Boa tarde. Matheus e Cauã. Estamos começando mais uma Pocket Class. Pocket Class número 7. Estamos falando um pouquinho de filosofia, alguns princípios filosóficos. E hoje vamos falar de um ramo da ética. Um ramo da ética que tem também uma certa interação com o direito e com a biologia. Né? Vamos falar de bioética. Quando falamos no termo bio, né, que vem do grego, de bios, significa vida no sentido animal. Porém, nesse sentido, a vida animal vai englobar até os humanos, né? O homem como um animal racional. E aí, a bioética tem uma série de problematizações para o futuro, porque é muito complexo. O próprio Kant, Mill, já falavam um pouco a respeito disso. Quando foi muito conversado, foi muito falado, e os princípios da ética por Bichamps e Childress meio que estabeleceram 4 princípios básicos quando vai nortear um trabalho ético. Ou seja, o princípio da não maleficência, princípio da beneficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça. O princípio da não maleficência seria o quê? Não causar mal ou qualquer tipo de dano a cobaias, a animais, ou até mesmo pacientes médicos diante de uma situação médica. Já o princípio da beneficência seria como se ele iria utilizar termos utilitaristas, ou seja, se for fazer bem, ainda que faça mal, tal conduta médica ou tal ação pode ser feita. Ou seja, uma pessoa está em tratamento de uma doença muito grave, mas essa pessoa vai passar por um procedimento e diante desse procedimento ela vai sofrer um pouco, mas no fim vai resultar numa coisa boa, sim, não há problema. Agora, existem situações que, por exemplo, precisa ser estudado um novo medicamento ou precisa ser testado em animais. Nesse terceiro princípio, isso poderia ser feito, embora causasse um mal para aquele animal, mas de uma forma geral iria fazer bem para as outras pessoas, certo? E já dentro desse tratado proposto por eles, seria visto até sobre a ótica da justiça. E aí, a bioética
vai tratar de uma série de situações que às vezes são considerados tabus. Tabus que muitas vezes não podem ser submetidos à moral religiosa. E aí vem uma série de questionamentos que nós temos hoje em dia, por exemplo, já falando até do sentido do futuro. Por exemplo, eutanásia, juntando a visão do direito, da biologia, da médico, ético, juntando tudo isso. A eutanásia ou suicídio assistido é uma coisa correta? O que seria a eutanásia? A eutanásia seria dar um fim digno para quem vive uma vida indigna, por exemplo. No Brasil, a eutanásia não é permitida, mas tem uma série de... Nos animais é permitido. O animal está muito doente, não consegue mais andar, não consegue comer, só está com dor. Seria correto eutanasiar esse animal? Hoje, no Brasil, é possível, mas aí fica a critério do dono. Agora, uma pessoa que está numa condição assim, não é permitido por lei. Então, a pessoa tem que sofrer, sentir dor ou ser submetida a um tratamento médico até ela vir a morrer naturalmente. Então, isso é uma questão que a bioética discute. Ou mesmo o suicídio assistido, que na Suíça já é permitido. Aí, o que é o suicídio assistido? É o cara que tem uma vida que ele sofre por uma série de coisas e, de repente, ele fala, não, eu gostaria de me suicidar. Eu quero me suicidar, não vale a pena viver sofrendo. Então, seria uma discussão ética do campo da bioética. Outra coisa, o aborto. Tem um estudioso chamado Peter Singer que ele vem falando uma série de coisas para suavizar esse termo e dizer que talvez o aborto nas primeiras semanas fosse possível e tal, mas o fato é, a igreja é contrária ao aborto. A ciência discute isso, mas do campo da bioética, seria correto o aborto? São questões que envolvem bioética. Outra questão, utilização de células-tronco. Utilizar células-tronco para tratamentos de doenças, possíveis doenças cerebrais, doenças até de pessoas que sofreram acidentes, regeneração de alguns tecidos, seria correto? Porém, muitas vezes eles utilizam as células-tronco de fetos, né, de abortados. E aí, seguindo o conceito utilitarista, olha, então fizemos mal a um bebê que foi abortado, ele morreu, tudo bem, mas com as células-tronco nós conseguimos desenvolver estudos que permitem ajudar pessoas que têm problemas de esclerose múltipla. Por exemplo, Parkinson, esclerose e uma série de outras. Aí, meus meninos, vem uma série de questões, por exemplo. Já que a ciência evoluiu tanto ao ponto de poder ajudar pessoas que estão passando por problemas, doenças degenerativas, será que nós não poderíamos
construir um homem melhor? Será que nós poderíamos utilizar a biologia, a ciência para criar seres humanos melhor? Ou seja, refinar a raça humana para nascermos cada vez com menos problemas de saúde, ou cada vez mais fortes, ou mais altos, ou com a capacidade de correr mais, ou de enxergar mais longe. Seria correto isso? Isso é uma questão de eugenia, uma questão bem discutida há muito tempo, mas as coisas estão avançando cada vez mais. Aí, entrando nesse campo, tudo bem, vamos construir cada vez mais um homem que possa enxergar mais longe, vamos clonar seres humanos. Seria correto? Eu acho que vocês não eram nem nascidos, teve a primeira ovelha feita em laboratório, foi clonada a ovelha Dolly. A Dolly, tem o refrigerante Dolly, mas tem uma ovelha chamada Dolly. O refrigerante Dolly veio depois da ovelha Dolly, ela foi feita em laboratório, ela foi clonada, né? Todos os genes dela foram clonados e aí ela nasceu foi feito um enxerto numa outra ovelha, mas os genes dela foram clonados e ela nasceu idêntica a outra ovelha que já existia. Seria isso o começo da imortalidade? Você ter um ser humano igual a você, clonado? Aí, o homem, na sua capacidade de construir coisas boas e também construir coisas ruins, surgem outras questões. Será que uma hora podemos chegar no laboratório e encomendar uma criança? Olha, vamos encomendar uma criança, mas eu quero que essa criança seja assim, eu quero que o olho seja assim. E aí, vamos além. Será que o Estado, o governo, a política, não pode, de repente, imprimir políticas dentro dessa visão e falar assim, olha, só vamos poder ter pessoas assim, só vai poder encomendar pessoas assado, ou pessoas que corram mais, ou que enxergam, ou só podemos encomendar pessoas brancas, ou pessoas negras, ou pessoas fortes, ou quem quer que seja. E aí essa questão é uma questão de estudo para a bioética, é uma questão de questionamento. Até onde nós vamos com essas atitudes? Até onde seria ético chegar? Então, tratamos de bioética e tratamos dos desafios para o futuro. Mas isso é uma coisa muito complexa. Vocês vão ter que dormir pensando nessa aulinha de hoje. Será que eu encomendaria um clone, assim como eu? Um clone mais forte, um clone mais alto, melhorado em laboratório? Seria interessante? Não seria? Ok? Falamos na próxima aula. Um abraço.